Ana olhou mais uma vez para o antigo álbum de fotografias. Estava em suas mãos há mais de 20 minutos, mas não conseguia acreditar no que via. Sentada no chão do quarto que pertencera a seu pai, agora falecido há 3 semanas, a mulher de 42 anos sentia o coração disparar enquanto as lágrimas embaçavam sua visão. Uma foto amarelada pelo tempo mostrava seu pai, Antônio, abraçado a uma mulher desconhecida e 2 crianças que não eram Ana nem seus irmãos. No verso da fotografia, uma data de março de 1987 e 5 anos antes de seu nascimento. O telefone tocou, fazendo-a sobressaltar. Era Marcelo, seu irmão mais velho. E aí, Aninha, ainda está separando as coisas do papai? Preciso de ajuda com os documentos do inventário, disse ele, sua voz trazendo o tom prático de sempre. Marcelo era contador e assumirá naturalmente a organização da burocracia após a morte do pai. Estou, mas... Ana hesitou, segurando firmemente o álbum. Acho que precisamos conversar. Encontrei umas coisas estranhas aqui. Houve um silêncio do outro lado da linha. Que tipo de coisas? Prefiro mostrar pessoalmente. Pode ser hoje à noite. Chama Carla também. Marcelo concordou, desligando com pressa. Ana voltou a examinar as fotos. Havia mais imagens, seu pai em uma casa diferente, abraçado com a mesma mulher em uma praia que parecia ser o litoral do Nordeste. Em outra, as crianças, um menino e uma menina, sopravam velas de aniversário. A casa em que Ana cresceu ficava em Porto Alegre. Seu pai era gerente de uma agência bancária, um homem reservado que raramente falava sobre seu passado. Dizia apenas que havia nascido no interior do Rio Grande do Sul e se mudado para a capital na juventude. Sua mãe, Elisa, conhecera Antônio quando já tinha quase 40 anos, e tiveram 3 filhos, Marcelo, Ana e Carla. A família nunca foi particularmente unida, mas tampouco havia grandes conflitos. Antônio era um pai distante, sempre ocupado com o trabalho, mas presente nos momentos importantes. Enquanto guardava as fotos na bolsa, Ana encontrou um envelope amarelado no fundo do baú. Dentro, uma certidão de casamento, Antônio Ferreira dos Santos e Maria Lúcia Cavalcante, 1978, Recife. Ana sentiu o estômago afundar. Seu pai havia sido casado antes, com uma pernambucana. A campainha tocou às 7 da noite. Marcelo e Carla chegaram juntos ao pequeno apartamento de Ana, trazendo comida pronta, e uma tradição de família quando precisavam conversar sobre assuntos sérios. Então, o que descobriu de tão urgente? Perguntou Carla, a mais nova e impaciente dos 3. Professora universitária, Carla tinha o hábito de ir direto ao ponto. Sentem-se, pediu Ana, colocando o álbum sobre a mesa. Acho que papai tinha outra família antes de nós. O silêncio que seguiu foi tenso. Ana mostrou as fotografias, a certidão de casamento, alguns cartões assinados por Maria Lúcia que encontrara em uma caixa escondida. Carla pegou uma das fotos, estudando-a com olhos lacrimejantes. Como a mamãe não sabia disso, murmurou. Talvez soubesse, respondeu Marcelo, surpreendendo as irmãs. Seu rosto permanecia impassível, mas suas mãos tremiam levemente. Como assim? Ana encarou o irmão. Eu tinha 15 anos quando ouvi uma briga entre eles. Mamãe gritou algo sobre os seus outros filhos e papai pediu para ela baixar a voz porque nós poderíamos escutar. Nunca mencionei isso porque, no dia seguinte, eles agiam como se nada tivesse acontecido. E você nunca perguntou nada? Carla soou indignada. Pra quê? Pra criar mais atrito? Vocês sabem como era nossa casa, tudo debaixo do tapete, sempre mantendo as aparências, Marcelo respondeu, um toque de amargura em sua voz. Ana abriu a certidão novamente. Aqui diz que eles se casaram em 1978. Mas não há registro de divórcio que eu tenha encontrado. E tem mais, me encontrei comprovantes de transferências bancárias para uma conta em Recife até o ano passado. Meu Deus, sussurrou Carla. Então ele mantinha contato. Pelo visto, sim. Mas a questão é, em quem são essas crianças? Hoje seriam adultos, claro. O que significa que temos irmãos que nem conhecemos.
Marcelo pegou seu celular, digitando rapidamente. O menino se parece com o tio Norberto, não acham? Tem o mesmo queixo. O silêncio que se seguiu pesava toneladas. Finalmente, Ana disse o que todos pensavam: precisamos encontrá-los. Eles têm direito de saber sobre a morte do pai. Se já não sabem, acrescentou Carla. Talvez tenham até vindo ao enterro e não sabíamos quem eram. Ana lembrou-se então de um casal que ficará no fundo da capela durante o velório. Não os reconheceu na hora e, quando perguntou a Marcelo quem eram, ele disse que provavelmente eram colegas do banco. Será que... O que vamos fazer com essa informação? Perguntou Marcelo, sempre prático. Se existem outros herdeiros, o inventário fica mais complicado. Ana o encarou, incrédula. É só nisso que você consegue pensar? No dinheiro? Não é só dinheiro, Ana. É sobre verdade. Papai mentiu para nós a vida toda. Talvez mentiu para eles também. Ou pior, manteve as duas famílias, como um e um. Bígamo, completou Carla. Nosso pai pode ter sido bígamo. E ninguém nunca desconfiou. Ana engoliu em seco, sentindo a sala girar. Toda sua infância, sua história familiar, parecia agora uma construção frágil prestes a desmoronar. Temos que procurar essa tal de Maria Lúcia, decidiu Ana. E esses nossos irmãos. Precisamos entender essa história. E mamãe? Perguntou Carla. Contamos para ela? Suas mães já estava com 82 anos e saúde frágil. O choque poderia ser demais. Ela deve saber de alguma coisa, opinou Marcelo. Mas acho melhor investigarmos primeiro. Depois decidimos o que fazer. Antes que pudessem continuar, o celular de Ana tocou. Era um número desconhecido, com DDD de Pernambuco. Seu coração acelerou enquanto atendia. Alô? Falo com Ana Ferreira dos Santos? A voz masculina do outro lado soava estranhamente familiar. Meu nome é Ricardo Cavalcante dos Santos. Acredito que precisamos conversar sobre Antônio e nosso pai. O café solar na Praça da Alfândega estava quase vazio naquela manhã de quinta-feira. Ana chegou cedo demais, nervosa demais. Pediu um cappuccino que mal tocou. Marcelo e Carla viriam mais tarde e tinham decidido que ela, sendo a mais sensível dos três, faria o primeiro contato com Ricardo. Quando ele entrou, Ana o reconheceu imediatamente. Era como ver seu pai rejuvenescido, o mesmo andar decidido, os mesmos olhos castanhos penetrantes, até o gesto de passar a mão pelo cabelo enquanto observava o ambiente era idêntico. Ao seu lado, uma mulher de cabelos escuros e pele bronzeada pelo sol nordestino olhava ao redor com apreensão. Ana levantou a mão, sentindo o coração disparar. Ricardo a viu e caminhou até a mesa, sua expressão uma mistura de curiosidade e cautela. Ana? Perguntou ele, estendendo a mão. Sim, sou eu. Ela se levantou, aceitando o aperto de mão formal. Você é mesmo muito parecido com ele. Ricardo assentiu, desviando o olhar por um momento. Esta é minha irmã, Teresa. A mulher sorriu timidamente. Era bonita, com feições delicadas que não lembravam em nada as de Antônio. Devia parecer com a mãe, pensou Ana. Por favor, sentem-se, disse Ana, gesticulando para as cadeiras vazias. Os três se acomodaram em um silêncio constrangedor. O garçom apareceu, anotou os pedidos, de um café para Ricardo, um suco para Teresa, e se retirou. Como nos encontrou? Perguntou Ana finalmente. Papai guardava documentos de vocês, respondeu Teresa, sua voz macia carregando um sotaque nordestino suave. Achamos o número de Marcelo entre os papéis dele. Vocês sabiam sobre nós? Ana foi direta. Ricardo e Teresa trocaram olhares. Sim, respondeu Ricardo. Desde adolescentes. Mamãe nos contou quando tínhamos 15 e 13 anos. Disse que papai tinha outra família no sul, que era complicado. Que ele visitava sempre que podia. Ana sentiu algo quebrar dentro de si. Então ele mantinha contato regular com vocês.
3 vezes por ano. Dizia à sua mãe que estava em viagens de trabalho, imagino, disse Ricardo, sem esconder a amargura. Mandava dinheiro mensalmente, ligava toda semana. Estava presente nos aniversários, formaturas. Na minha formatura ele disse que estava em um congresso em Brasília, murmurou Ana, lembrando do telefonema curto que receberá naquele dia importante. Devia estar com vocês. Teresa tocou levemente a mão de Ana. Ele falava de vocês, sabe? Tinha fotos. Contava sobre as conquistas de vocês com orgulho. Que reconfortante, respondeu Ana, sem conseguir esconder o sarcasmo. Enquanto isso, nós nem sabíamos que existiam. Ricardo endireitou-se na cadeira. Olha, não viemos aqui para criar mais problemas. Mas achamos que vocês tinham o direito de saber. E, francamente, precisávamos ver com nossos próprios olhos. Ver o quê? Como era a outra vida dele? Quem eram os filhos que ele escolheu reconhecer oficialmente? A frase atingiu Ana como um tapa. O que quer dizer com isso? Teresa lançou um olhar reprovador ao irmão antes de explicar: em nossos documentos não tem o nome dele. Na nossa certidão, o campo do pai está em branco. Legalmente, somos filhos só da nossa mãe. Ana arregalou os olhos. Mas, e isso não faz sentido. Se vocês sabiam dele, se ele visitava. Acordo entre eles, cortou Ricardo. Mamãe diz que quando se conheceram, ele já era casado com sua mãe. Mas isso não pode ser verdade, porque encontramos a certidão de casamento deles, de 1978. O casamento dele com Elisa foi em 1992, pelo que descobrimos. Ana sentiu a cabeça girar. Seu pai conhecera sua mãe em 1991, segundo a história que sempre contaram. Casaram-se logo depois, e Marcelo nasceu em 1992. Se já era casado com Maria Lúcia desde 1978. Ele nunca se divorciou da mãe de vocês, concluiu Ana, sua voz quase um sussurro. Exato, confirmou Teresa. Legalmente, ainda estavam casados quando ele morreu. Ana tomou um gole do cappuccino frio, tentando organizar os pensamentos. Por que ela aceitou isso? Por que não exigiu que ele reconhecesse vocês? Ricardo deu de ombros. Outros tempos, outra cultura. Mamãe vem de família tradicional do interior de Pernambuco. Para ela, o importante era que ele não nos abandonasse completamente. E não o abandonou, diga-se. Mas viveu uma mentira, completou Ana. Enganou a todos. Sim, concordou Teresa, suspirando. Uma vida dupla perfeita. Só que agora, com ele morto, tudo vem à tona. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Ana observou os rostos de seus meio-irmãos, como era estranho pensar neles assim, e viu neles a mesma confusão, a mesma dor que sentia. Vocês têm filhos? Perguntou Ana, tentando quebrar a tensão. Teresa sorriu. Tenho 2 meninos. 7 e 4 anos. Nosso pai conheceu seus netos, então. Sim. Vinha sempre no aniversário deles. Ana tentou imaginar seu pai, sempre tão formal e distante, brincando com netos que ela nem sabia que existiam. A imagem não se formava. Ricardo chamou Ana após outro momento de silêncio. Você disse ao telefone que precisávamos conversar sobre nosso pai. Imagino que não seja apenas para nos conhecermos. Ricardo endireitou-se na cadeira. Bem, há a questão do inventário. Claro, Ana assentiu. Marcelo está cuidando disso. Ele chega em meia hora, podemos discutir juntos. Seria melhor com nosso advogado presente, respondeu Ricardo. Não me leve a mal, mas a situação é complicada. Ana sentiu o rosto esquentar. Advogado? Estão pensando em contestar o testamento? Não há testamento, interveio Teresa, em tom conciliador. Já verificamos. E como o casamento dos nossos pais nunca foi dissolvido, nossa mãe tecnicamente é a viúva legal. Ana engoliu em seco. A situação era pior do que imaginara.
Se o primeiro casamento era válido, o segundo, com sua mãe, poderia ser considerado nulo. O que isso significaria para ela e seus irmãos? Não queremos brigar, continuou Teresa. Só queremos o que é justo. Ricardo e eu nunca tivemos o nome dele, mas agora podemos provar a paternidade com DNA. Temos direito à herança como vocês. E sua mãe? O que ela quer? Perguntou Ana. Reconhecimento, respondeu Ricardo. 45 anos vivendo na sombra, sendo a outra, mesmo tendo sido a primeira. Ela merece respeito. O celular de Ana vibrou. Era uma mensagem de Marcelo, estou chegando com Carla e Dr. Paulo. Advogado da família. Não diga nada importante até chegarmos. Ana olhou para seus meio-irmãos. Aparentemente, ambos os lados estavam se preparando para a batalha. Meus irmãos estão chegando, informou. Com nosso advogado. Ricardo sorriu sem humor. Ou já estamos assim, então? Cada lado com seus representantes legais? Parece que sim, respondeu Ana, sentindo uma tristeza profunda. É o que acontece quando descobrimos que a vida inteira foi construída sobre mentiras. Teresa pegou sua bolsa, retirando um pequeno envelope. Antes que isso vire uma guerra que ninguém quer, trouxe algo para vocês. Ela deslizou o envelope pela mesa. Ana o abriu com cuidado, encontrando mais fotografias antigas. Seu pai, jovem e sorridente, com Ricardo bebê no colo. Outra dele ensinando Teresa a andar de bicicleta. Uma mais recente, com os netos. Ele era duas pessoas diferentes, comentou Teresa. Mas em ambas as vidas, amava seus filhos. Isso, pelo menos, era verdadeiro. Ana sentiu as lágrimas chegarem. Naquele momento, viu Marcelo e Carla entrando no café, acompanhados por um homem de terno. Do outro lado, um senhor de cabelos grisalhos se aproximava da mesa, provavelmente o advogado da família nordestina. Duas famílias, dois advogados, uma herança a disputar. Mas além do dinheiro e propriedades, havia uma verdade dolorosa a ser confrontada, a vida dupla de Antônio Ferreira dos Santos, o homem que todos pensavam conhecer. A sala de jantar da casa de Elisa estava silenciosa demais para uma reunião familiar. 2 semanas após o encontro no Café Solar, as duas famílias de Antônio Ferreira dos Santos se reuniam pela primeira vez por completo. A anfitriã, uma senhora de 82 anos com cabelos perfeitamente tingidos e postura rígida, observava os presentes com uma serenidade que surpreendia seus filhos. Mais café, Maria Lúcia? Perguntou Elisa, erguendo a cafeteira de porcelana. A outra mulher, cerca de 10 anos mais jovem, com cabelos grisalhos e rosto marcado pelo sol nordestino, fez que sim com a cabeça. Obrigada, Elisa. O clima era surreal. Os advogados haviam sido dispensados por insistência de Elisa, que, ao saber da existência da outra família, exigirá conhecê-los pessoalmente antes de qualquer discussão sobre herança. Ana observava sua mãe, tentando entender como ela podia estar tão calma. Ao seu lado, Carla não parava de mexer no guardanapo, dobrando e desdobrando nervosamente. Marcelo mantinha o olhar fixo na parede, como se as fotografias familiares que ali estavam pudessem oferecer alguma explicação para aquela situação absurda. Do outro lado da mesa, Ricardo e Teresa pareciam igualmente desconfortáveis. Entre eles estava João, marido de Teresa, que ocasionalmente apertava a mão da esposa em gesto de apoio. Então, Elisa começou, colocando sua xícara delicadamente sobre o pires: vocês queriam me conhecer. Aqui estou. E devo dizer que estou feliz por finalmente conhecer todos os filhos de Antônio. Ana engasgou com o café. Mãe, você sabia deles? Um sorriso triste apareceu no rosto de Elisa. Claro que sabia, minha filha. Não sou nenhuma tola. Maria Lúcia abaixou os olhos, fixando-os na mesa de madeira escura. Desde quando? Perguntou Marcelo, sua voz traindo a tensão que sentia. Desde sempre, respondeu Elisa simplesmente. Conheci seu pai quando ele já tinha Ricardo e Teresa. Ele me contou sobre eles no nosso terceiro encontro. Ricardo ergueu o rosto, surpreso. Ele lhe contou sobre nós? Sim.
Disse que tinha 2 filhos em Recife, de um relacionamento anterior que havia acabado mal. Disse que a mãe não permitia que ele se aproximasse. Maria Lúcia soltou uma risada seca. Acabado mal? Ele nunca terminou comigo. Quanto à parte de não permitir que se aproximasse, e isso é uma mentira completa. Eu imaginei, respondeu Elisa calmamente. Com o tempo, descobri outras mentiras. Percebi que ele viajava para Recife regularmente, sempre com desculpas de trabalho. Vi as transferências bancárias. Encontrei fotos escondidas. E você aceitou isso? Perguntou Carla, incrédula. Por quê, mãe? Elisa respirou fundo. Quando conheci Antônio, eu tinha 38 anos. Queria muito ter filhos, formar uma família, e meu tempo estava acabando. Ele era charmoso, estabelecido financeiramente, e parecia me amar. Quando descobri a verdade completa, já estava grávida de Marcelo. Você podia ter se divorciado, insistiu Carla. E criar 3 filhos sozinha, naquela época? Elisa meneou a cabeça. Fiz uma escolha. Não digo que foi a melhor, mas foi minha. Decidi que, enquanto ele fosse um bom pai para vocês e mantivesse as aparências, eu toleraria. Ana olhou para Maria Lúcia. E a senhora? Também sabia de nós? A pernambucana assentiu. Desde o início. Antônio me disse que precisava construir outra vida no sul, por questões profissionais. Que manteria 2 casas, 2 famílias. No começo, pensei que fosse temporário. E quando percebeu que não era, perguntou Marcelo. Já tinha 2 filhos e nenhuma formação. Veio de família tradicional do interior, onde mulher separada era mal vista. E ele prometeu que cuidaria de nós. E cumpriu, de certa forma. Ele nos fez de bobos, murmurou Ricardo. A vida inteira. Não, corrigiu Elisa. Vocês não sabiam. Nós, as esposas, sabíamos. E permitimos. A declaração caiu como uma bomba sobre a mesa. Ana tentava processar aquela informação, sentindo uma mistura de raiva e compaixão por aquelas 2 mulheres que, por motivos diferentes, haviam aceito compartilhar o mesmo homem durante décadas. Por que está nos contando isso agora? Perguntou Teresa, quebrando o silêncio que se instalara. Por que não deixar que os advogados resolvessem tudo? Elisa sorriu novamente, desta vez com mais calor ou porque vocês são irmãos. Têm o mesmo sangue. E porque Antônio, com todos os seus defeitos, amava a todos vocês. Não acho justo que briguem por causa das escolhas dele e nossas. Concordo, disse Maria Lúcia, surpreendendo a todos. Já vivemos divididos tempo demais. Antônio se foi, mas vocês podem ter uma relação que ele nunca permitiu que tivessem. Marcelo, sempre prático, ajeitou-se na cadeira. Ainda temos a questão da herança. Legalmente, a situação é complicada. Não, não é, respondeu Elisa. O casamento válido é o de Maria Lúcia. O meu não tem valor legal. Mas isso não importa para a divisão de bens. Todos os filhos têm direitos iguais pela lei brasileira. Mesmo os não reconhecidos oficialmente, perguntou Ricardo. Com o exame de DNA que vocês já fizeram, não há dúvida sobre a paternidade, explicou Elisa. O que proponho é que façamos um acordo familiar, sem precisar arrastar isso pelos tribunais. Dividirem tudo em 5 partes iguais, uma para cada filho. E quanto às senhoras? Perguntou Ana. Maria Lúcia fez um gesto de dispensa com a mão. Tenho minha casa própria em Recife e minha aposentadoria. Não quero nada além disso. Eu também não, acrescentou Elisa. A casa onde criamos vocês é minha por direito, mas o restante e dividam entre vocês. Ana olhou para os rostos ao redor da mesa e sua família extendida, desconhecida até poucas semanas atrás. Sentiu raiva do pai por privá-los desse contato, por construir muros entre pessoas que compartilhavam o mesmo sangue. Tenho uma sugestão, disse Ana de repente. Além da divisão legal, poderíamos criar um fundo para os estudos dos seus netos, Teresa.
E para quaisquer filhos que venhamos a ter no futuro. Seria uma forma de, e sei lá, começar a construir algo positivo a partir dessa bagunça toda. Teresa sorriu pela primeira vez naquela tarde. Gostei da ideia. Meus meninos ficariam felizes em conhecer os tios do Sul. Poderíamos passar as férias de julho em Recife, sugeriu Carla. Conhecer a cidade, a praia. Nossa casa é simples, mas cabem todos, ofereceu Maria Lúcia, seu rosto suavizando. Marcelo, que até então parecia o mais resistente, pigarreou. Tenho que admitir que sempre quis conhecer Olinda no carnaval. Um clima mais leve começou a se formar, enquanto planos de visitas e encontros futuros eram discutidos. Ana observava as duas matriarcas, tão diferentes em origem e personalidade, mas unidas por um vínculo improvável. Duas mulheres fortes que, cada uma à sua maneira, haviam enfrentado o abandono parcial, a mentira constante, e ainda assim criado famílias sólidas. Mais tarde, quando a maioria já havia se retirado para o jardim, Ana encontrou Maria Lúcia sozinha na sala de estar, observando as fotografias de família na parede. É estranho ver a outra vida dele, comentou a pernambucana. Tão organizada, tão sulista. Ana sorriu. Provavelmente é o que penso da vida dele com vocês. Tão diferente, tão nordestina. Maria Lúcia concordou com a cabeça. Sabe o que é mais estranho? Perceber que ele não era completamente feliz em nenhuma das duas vidas. Sempre dividido, sempre incompleto. Acha que ele se arrependeu de ter vivido assim? A mulher mais velha refletiu por alguns instantes. Não acho. Antônio era mestre em compartimentalizar. Quando estava em Recife, era totalmente presente. Imagino que aqui fosse igual. Não exatamente, confessou Ana. Ele era bastante ausente, mesmo quando estava em casa. Sempre pareceu distante. Como se parte dele estivesse em outro lugar. Em Pernambuco, completou Maria Lúcia, com um sorriso triste. E quando estava lá, provavelmente parte dele estava aqui. As duas ficaram em silêncio, contemplando a vida dividida daquele homem que ambas pensavam conhecer. Sabe o que me consola, disse Maria Lúcia finalmente. Ver que você, Ricardo e Teresa são tão parecidos. Mesma teimosia, mesmo senso de justiça. Ele pelo menos deixou algo bom em ambas as casas. Ana assentiu, sentindo uma conexão inesperada com aquela mulher que, em outras circunstâncias, poderia ter sido sua inimiga. Em vez disso, era uma espécie de Yuki? Madrasta? Parceira de desilusão? Acho que podemos construir algo positivo a partir disso tudo, disse Ana. Não pelo pai que tivemos, mas pelas mães que nos criaram. E por nós mesmos. Lá fora, no jardim, ouviam-se risadas. Ricardo contava uma história engraçada, e Carla ria abertamente. Elisa servia limonada, enquanto Marcelo discutia animadamente com Teresa sobre algum assunto técnico. A verdade dolorosa havia criado uma fissura entre duas famílias que agora, ironicamente, começavam a se tornar uma só e algo que Antônio, em sua vida dividida, nunca permitirá que acontecesse. A chegada em Recife foi como entrar em outro mundo. O calor úmido abraçou Marcelo assim que saiu do avião, tão diferente do frio seco de Porto Alegre que havia deixado para trás. 3 meses haviam se passado desde a revelação sobre a vida dupla de seu pai, e ali estava ele, o primogênito da família sulista, desembarcando sozinho para a primeira visita à terra que abrigava a outra metade de sua história familiar. Ricardo o esperava no desembarque, encostado em um Fiat branco já com alguns anos de uso. Os dois homens se cumprimentaram com um abraço desajeitado, já ainda estranhos, ainda descobrindo como ser irmãos na casa dos 40. Viagem tranquila? Perguntou Ricardo, pegando a mala de Marcelo. Sim, tudo certo. Ainda não me acostumei com a ideia de estar aqui. Bem-vindo à cidade do seu pai, respondeu Ricardo com um meio sorriso. Ou deveria dizer, a sua cidade também? O trajeto do aeroporto até o bairro de Casa Forte, onde ficava a casa de Maria Lúcia, foi preenchido por uma conversa leve sobre amenidades, o trânsito caótico de Recife, o clima, as diferenças entre o sul e o nordeste.
Era mais fácil assim, pensou Marcelo, começar pelas superficialidades antes de mergulhar nas águas profundas e turbulentas da história compartilhada. A casa era exatamente como imaginar a partir das fotos antigas, um sobrado amarelo com janelas azuis, pequeno jardim na frente, mangueira carregada de frutos no quintal dos fundos. Típica residência de classe média do Recife, sem luxos, mas confortável e acolhedora. Tão diferente da casa modernizada e impessoal em que crescerá em Porto Alegre. Maria Lúcia os recebeu na varanda, vestida com simplicidade, calça de algodão e blusa estampada. Abraçou Marcelo com a familiaridade desconcertante que só as pessoas do Nordeste conseguem ter com quase estranhos. Que bom que veio, meu filho, disse ela, usando naturalmente um termo que fez Marcelo estremecer. Entre, o almoço está quase pronto. Teresa e as crianças chegam em meia hora. Dentro da casa, cada detalhe parecia contar uma história. Marcelo notou imediatamente as fotografias na estante da sala e seu pai em diferentes fases da vida, sempre sorridente, sempre parecendo mais relaxado do que jamais o vira em casa. Em uma delas, Antônio usava bermuda e camisa florida, segurando uma cerveja na praia, com Ricardo adolescente ao lado. Era uma imagem impossível de imaginar e seu pai, sempre formal e contido, em trajes tão casuais. Estranho, né? Comentou Ricardo, percebendo o olhar fixo do irmão. Ver outra versão dele. Marcelo assentiu. Ele parece feliz. Era. Quando estava aqui, era outra pessoa. Brincalhão, afetuoso, presente. A declaração doeu mais do que Marcelo esperava. Em sua casa, Antônio sempre fora um pai distante e presente fisicamente nas datas importantes, mas emocionalmente ausente a maior parte do tempo. Vocês tinham sorte, murmurou Marcelo. Ou não, respondeu Ricardo, surpreendendo, tínhamos um pai em tempo parcial. Que aparecia e desaparecia. Que nunca nos deu seu sobrenome. Que nos fazia mentir para os outros sobre onde estava. Maria Lúcia apareceu na porta, interrompendo a conversa. O almoço está na mesa. Fiz uma peixada que seu pai adorava, Marcelo. Espero que goste. À mesa, decorada com uma toalha colorida de chita, Marcelo experimentou sabores que nunca haviam feito parte de seu universo, e o peixe com leite de cocô, o pirão, a moqueca de camarão. Enquanto comia, pensava em como aquela parte da cultura brasileira e a culinária nordestina, os costumes, o sotaque, teriam feito parte de sua vida se seu pai não tivesse decidido manter suas famílias separadas. Teresa chegou com os 2 filhos, de Mateus e Lucas, de 7 e 4 anos. Os meninos olharam com curiosidade para o tio desconhecido do sul, que lhes trouxera presentes embrulhados em papel colorido. Tio Marcelo trouxe algo para vocês, anunciou Teresa, incentivando-os a se aproximarem. Marcelo sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras "o tio Marcelo". Era a primeira vez que alguém o chamava assim. Aos 43 anos, descobria uma nova identidade. É um chapéu de gaúcho, exclamou Mateus, ao abrir seu pacote. Igual ao da novela. E um livro de lendas do sul, completou Marcelo. Para você conhecer as histórias da terra do seu avô. Vovô Antônio morava no sul? Perguntou o menino, confuso. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Teresa lançou um olhar apologético para Marcelo. Sim, filho. Respondeu ela finalmente. Vovô Antônio vivia em 2 cidades. Aqui em Porto Alegre, onde o tio Marcelo mora. O menino aceitou a explicação com a facilidade das crianças, voltando sua atenção para os presentes. Mas Marcelo percebeu como seria complicado explicar aquela situação para a próxima geração. Após o almoço, enquanto as crianças brincavam no quintal sob a supervisão de Teresa, Maria Lúcia sentou-se com Marcelo e Ricardo na varanda, servindo café forte em xícaras pequenas. Você veio sozinho por algum motivo especial? Perguntou Maria Lúcia. Ana e Carla não quiseram vir? Marcelo hesitou. Elas virão no próximo mês. Achei melhor vir primeiro, para resolver algumas questões práticas. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Que questões práticas? O inventário, respondeu Marcelo diretamente.
Os advogados estão tendo dificuldade com a documentação dupla. Pensei que poderíamos organizar isso pessoalmente, sem intermediários. Maria Lúcia suspirou. Sempre prático, como seu pai. E sempre direto ao ponto, completou Ricardo com um sorriso torto. Acho que temos mais em comum do que imaginei. Marcelo sentiu-se desconfortável com a comparação. Não vim aqui para criar problemas. Pelo contrário. Quero resolver isso da maneira mais justa possível. E o que seria justo, na sua opinião? Perguntou Ricardo, um leve tom de desafio em sua voz. Dividir tudo igualmente entre nós 5. Como combinamos. E as casas? A daqui e a de Porto Alegre? Marcelo tomou um gole de café. A casa de Porto Alegre é legalmente da minha mãe. A escritura está só no nome dela. E esta casa, insistiu Ricardo. Está no nome de quem? Maria Lúcia interveio, e no meu e no de Antônio. Comprada durante nosso casamento. A informação caiu como uma bomba silenciosa. Se a casa estava parcialmente no nome de Antônio, entrava no inventário. E se o casamento válido era o de Maria Lúcia, conforme haviam descoberto, a situação se complicava ainda mais. Não quero a casa de vocês, afirmou Marcelo. Nem Ana ou Carla querem. Este é o lar de vocês. Mas legalmente. Começou Ricardo. Legalmente, podemos fazer um acordo, cortou Marcelo. Vamos avaliar a casa e compensar o valor nas outras propriedades. Maria Lúcia sorriu, agradecida. Seu pai teria gostado dessa solução. Não me compare a ele, por favor, pediu Marcelo, mais bruscamente do que pretendia. Um silêncio pesado se instalou na varanda. Os sons da cidade entravam pelas janelas abertas, de buzinas distantes, vozes de vizinhos, música de algum bar próximo. Sons de uma vida que poderia ter sido parte da sua, pensou Marcelo. Você tem raiva dele, observou Maria Lúcia, não como pergunta, mas como constatação. Marcelo não respondeu imediatamente. As emoções eram complexas demais para serem resumidas em poucas palavras. Tenho raiva da mentira, disse finalmente. Da vida que poderíamos ter tido se ele tivesse sido honesto. Vocês poderiam ter feito parte da nossa família. Nós poderíamos ter feito parte da de vocês. Mas ele escolheu dividir tudo, compartimentalizar, como se fossemos objetos que não podiam se misturar. Ricardo assentiu, compreendendo. É por isso que você veio primeiro, não é? Para tentar consertar o que ele quebrou. Talvez, admitiu Marcelo. Ou talvez só para entender que parte dele viveu aqui, nesta casa que eu nem sabia que existia. Naquele momento, os sobrinhos vieram correndo até a varanda, chamando o tio para ver o pé de manga carregado no quintal. Marcelo levantou-se, seguindo-os, agradecido pela interrupção. Enquanto caminhava pelo corredor da casa que um dia fora de seu pai, sentiu-se estranhamente em casa, de como se uma parte dele sempre tivesse pertencido àquele lugar, àquela família, àquela realidade paralela que agora, tardiamente, se fundia à sua. Ana nunca acreditou em coincidências. Por isso, quando encontrou uma caixa antiga de sapatos no fundo do armário de seu pai, contendo dezenas de fitas cassete cuidadosamente etiquetadas com datas, considerou aquilo um sinal. Estava sozinha no apartamento em Porto Alegre, e Marcelo havia viajado para Recife, e Carla estava ocupada com o final do semestre na universidade. Elisa preferira ficar em sua própria casa, dizendo que precisava de tempo para processar tudo. Encontrar um aparelho para tocar as fitas não foi fácil. Ana precisou vasculhar brechóis até encontrar um Walkman antigo que ainda funcionava. Comprou pilhas novas, e naquela noite de sexta-feira, sentou-se em sua cama com fones de ouvido e a primeira fita da caixa, datada de 1990. A voz de seu pai, mais jovem e vibrante do que se lembrava, preencheu seus ouvidos, testando. Bem, isso parece estar funcionando. Meu nome é Antônio Ferreira dos Santos, e este é o meu diário oral. Pensei em gravar em vez de escrever, já que passo tanto tempo dirigindo entre compromissos. Hoje é 15 de janeiro de 1990, e estou prestes a tomar a decisão mais difícil da minha vida.
Ana sentiu um arrepio. A data era 2 anos antes do nascimento de Marcelo, antes de seu pai conhecer sua mãe ou pelo menos, era o que sempre acreditaram. Conhecia uma mulher. Elisa. Ela é diferente de tudo que já encontrei em Porto Alegre. Inteligente, independente, linda. Ela não sabe sobre Maria Lúcia e as crianças. Como poderia contar? Ricardo tem 11 anos, Teresa 9. Maria Lúcia sacrificou tudo para ficar comigo, mesmo com meu trabalho me obrigando a viver entre 2 cidades. E agora, estou pensando em construir uma vida paralela aqui. Que tipo de homem isso me torna? Um nó formou-se na garganta de Ana. Era estranho ouvir seu pai refletindo sobre a decisão que moldaria toda a sua existência futura e a dela e a de seus irmãos. Passou para a próxima fita, de 1992, o ano em que Marcelo nasceu. Elisa está grávida. Sinto-me ao mesmo tempo aterrorizado e feliz. Um filho aqui, no sul. É como se o universo estivesse me dando uma segunda chance de fazer as coisas direito. Com Maria Lúcia, era tudo tão complicado e eu jovem demais, imaturo, dividido entre a responsabilidade e a carreira. Agora tenho estabilidade, um bom emprego. Posso ser um pai presente, como nunca consegui ser com Ricardo e Teresa. Ana passou a noite inteira ouvindo as fitas, avançando pelos anos. Seu pai gravava esporadicamente e às vezes meses se passavam entre uma gravação e outra. Falava sobre o nascimento de Marcelo, depois sobre o dela própria, em 1994, e finalmente sobre Carla, em 1996. Também falava sobre as visitas a Recife, sobre como Ricardo estava crescendo parecido com ele, sobre a inteligência de Teresa, sobre como era difícil manter as 2 vidas separadas. A culpa me consome às vezes, dizia ele em uma gravação de 1998. Mas então penso, estou provendo para 2 famílias, dando amor a 5 filhos. Não é isso que importa, no final? Talvez um dia. Quando todos forem adultos, possa contar a verdade. Talvez possam até se conhecer. Ele nunca havia encontrado coragem para isso. E agora, a morte havia forçado a revelação que ele tanto temia. Ana adormeceu em meio às fitas, acordando sobressaltada com o telefone tocando. Era Teresa. Oi, Ana. Espero não estar ligando muito cedo. Não, e tudo bem. Ana olhou o relógio, 8h30 da manhã. Aconteceu alguma coisa? Só queria dizer que Marcelo está se dando muito bem aqui. As crianças adoraram ele. E encontramos umas coisas do papai que acho que você deveria ver. Ana sentiu um calafrio. Que tipo de coisas? Cartas. Muitas cartas. Parece que ele escrevia para vocês, mas nunca enviou. Enquanto Teresa explicava, Ana olhou para as fitas espalhadas por sua cama. Acho que encontrei algo parecido aqui. Gravações. Ele falava sobre todos nós. Houve um momento de silêncio na linha. É estranho, não é? Disse Teresa finalmente. Descobrir que ele tinha essa vida interior, esses pensamentos que nunca compartilhou. Como se estivéssemos conhecendo uma pessoa completamente diferente, concordou Ana. Eu estava pensando, e se digitalizássemos todo esse material? As cartas, as gravações. Para todos nós termos acesso à história completa. A ideia fez sentido para Ana. Era uma forma de reconstruir a imagem fragmentada de seu pai, de entender o homem por trás das 2 máscaras que usava em suas famílias separadas. Isso seria ótimo. Vou começar a transcrever as fitas. Depois de desligar, Ana continuou ouvindo as gravações, avançando no tempo. Em uma fita de 2005, seu pai falava sobre o casamento de Ricardo e o nascimento do primeiro neto. Em 2010, comentava sobre a formatura de Ana e como se sentia orgulhoso, mesmo não podendo comparecer porque estava em Recife para o aniversário de Teresa. Em uma das últimas gravações, datada de apenas 6 meses antes de sua morte, a voz de Antônio soava mais cansada, mais reflexiva. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Se não teria sido melhor assumir tudo desde o início, enfrentar as consequências.
Mas então vejo que construí 5 filhos maravilhosos, netos, 2 mulheres extraordinárias que, apesar de tudo, me amaram. Dividi-me entre 2 mundos e, no processo, talvez não tenha estado totalmente presente em nenhum deles. É um fardo que carrego sozinho. Espero que, se um dia descobrirem a verdade, possam perdoar não as mentiras, mas a intenção por trás delas e a de proteger, de não machucar, de manter todos felizes, mesmo que isso significasse me dividir ao meio. Ana desligou o Walkman, lágrimas escorrendo silenciosamente. Havia raiva, sim, pela vida de mentiras, pelas ausências que agora faziam sentido, pelos momentos importantes perdidos. Mas havia também uma compreensão nascente e não aceitação, mais entendimento de como seu pai havia se enredado em sua própria teia, até que não conseguia mais encontrar saída. Naquela tarde, telefonou para Carla. Precisamos ir para Recife, disse, sem preâmbulos. Marcelo já está lá, respondeu Carla. E eu tenho o final do semestre para resolver. Não estou falando de resolver o inventário. Estou falando de conhecer nossos irmãos de verdade. De entender a outra metade da nossa história. Houve uma pausa. Encontrou alguma coisa? Ana explicou sobre as fitas. Carla ouviu em silêncio. O que ele diz sobre mim? Perguntou finalmente, sua voz pequena. Que você é a mais parecida com ele. Não na aparência, mas no temperamento. Teimosa, persistente. Diz que se preocupava por você ser assim, porque sabia como era difícil viver com essas características. Carla riu, um som meio estrangulado. Ele mal me conhecia. Acho que ele nos conhecia melhor do que pensávamos. Só não sabia como mostrar. 2 semanas depois, Ana e Carla desembarcaram no aeroporto de Recife. A cidade as recebeu com calor e umidade, tão diferente do inverno que deixaram em Porto Alegre. Marcelo, Ricardo e Teresa esperavam no desembarque, formando um quadro que Ana jamais imaginara ver, seus 3 irmãos juntos, esperando por ela. Bem-vindas ao Recife, disse Teresa, abraçando-as calorosamente. No caminho para a casa de Maria Lúcia, Ana observava a cidade pela janela do carro e o rio Capibaribe cortando a paisagem urbana, as pontes antigas, os edifícios modernos contrastando com casarões históricos. Uma cidade de contrastes, como havia sido a vida de seu pai. Na casa amarela de janelas azuis, Maria Lúcia as esperava com um almoço tradicional. A mesa posta na varanda dos fundos, sob a sombra da mangueira, estava repleta de pratos coloridos de arroz, feijão, galinha à cabidela, vatapá, ensopado de camarão. Prepare o estômago, brincou Ricardo. Mamãe cozinha para um batalhão, mesmo quando somos poucos. Durante o almoço, a conversa fluiu mais facilmente do que Ana esperava. Teresa contava histórias da infância, algumas envolvendo o pai que eles compartilhavam, outras sobre a vida no Recife dos anos 90. Histórias que poderiam ter feito parte da memória coletiva da família, se Antônio tivesse escolhido outro caminho. Após a refeição, Maria Lúcia trouxe uma caixa de sapatos, semelhante à que Ana encontrara em Porto Alegre, mas esta continha cartas e cartões. Encontrei estas nos pertences dele, explicou a mulher mais velha. São para vocês, imagino. Nunca foram enviadas. Ana pegou um envelope com seu nome, escrito na caligrafia inconfundível de seu pai. A carta era datada de seu aniversário de 15 anos, quando ele havia ligado brevemente, dizendo estar em uma conferência em São Paulo. Querida Ana, dizia a carta. Enquanto você celebra seus 15 anos aí no Sul, estou aqui pensando em como o tempo passa rápido. Queria poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo hoje e na sua festa e também no aniversário de formatura da sua irmã Teresa, que coincidentemente é no mesmo dia. Sim, você tem uma irmã que nunca conheceu. Ana levantou os olhos, encontrando o olhar de Teresa. Seu pai veio à minha formatura do ensino médio. Era 22 de setembro. Meu aniversário de 15 anos, confirmou Ana. Ele não veio. Disse que estava viajando a trabalho. Teresa estendeu a mão, tocando suavemente o braço de Ana. Ele tirou fotos suas para me mostrar, sabia? Contava sobre vocês, sobre as conquistas de cada um.
Tentava manter as duas famílias vivas em ambos os lugares, mesmo sem poder uni-las. Por que ele nunca nos apresentou? Perguntou Carla, que até então estivera quieta. Por que manter o segredo até o fim? Maria Lúcia suspirou. Medo, eu acho. De perder tudo. De que Elisa pudesse deixá-lo se ela soubesse que ele continuava comigo. De que vocês o rejeitassem ao descobrir a mentira. Quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar a verdade. À noite, sozinha no quarto de hóspedes, Ana abriu mais cartas de seu pai. Havia uma para cada aniversário, cada formatura, cada momento importante e todos os eventos em que ele estivera ausente ou apenas parcialmente presente. Em uma delas, escrita quando Ana se formou na faculdade, ele dizia: "Hoje estou dividido mais uma vez. Enquanto celebro seu sucesso de longe, estou aqui no aniversário de 10 anos de casamento de Ricardo. Ele tem um filho agora, seu sobrinho que você não conhece. Às vezes penso que esta divisão é meu castigo e estar sempre pela metade, nunca inteiro, em nenhum lugar." Ana fechou os olhos, deixando as lágrimas correrem livremente. Seu pai viverá dividido entre dois mundos, duas famílias, dois amores. E no processo, talvez nunca tivesse sido completamente feliz em nenhum deles. O relógio da pequena igreja de São José do Ribamar marcava 10 horas quando a família chegou. Era um domingo ensolarado de julho, e as ruas do bairro histórico de Olinda estavam cheias de turistas e moradores saindo da missa. Fazia 6 meses desde a descoberta da vida dupla de Antônio, e pela primeira vez, todos estavam reunidos para um propósito comum, a missa de meio ano de seu falecimento. Maria Lúcia e Elisa caminhavam lado a lado na frente do grupo, de um quadro impensável há poucos meses. Logo atrás vinham os 5 filhos de Marcelo, Ricardo, Ana, Teresa e Carla, seguidos pelos netos. O grupo chamava a atenção dos transeuntes, não apenas pelo número, mas pela estranha mistura e os sotaques diferentes, as roupas que denunciavam origens diversas, mas os rostos que carregavam traços inegavelmente similares. "Foi aqui que conheci seu pai", comentou Maria Lúcia para Elisa, apontando para o adro da igreja. Era domingo, como hoje. Ele tinha vindo a Recife a trabalho, estava perdido, procurando o mercado de São José. Parei para dar informações e o resto é história. Elisa assentiu silenciosamente. Nas últimas semanas, as duas mulheres haviam desenvolvido uma amizade improvável, baseada no único elemento que as unia completamente: ambas haviam amado e sido enganadas pelo mesmo homem. A igreja estava quase vazia àquela hora, com apenas algumas senhoras rezando após a missa. A família ocupou os 2 bancos da frente. O padre, amigo de longa data de Maria Lúcia, já havia sido informado da situação peculiar. "Em memória de Antônio Ferreira dos Santos", começou ele, olhando compassivamente para o grupo misto à sua frente. "Pai, esposo, filho de Deus." Ana observou os rostos ao seu redor durante a cerimônia simples. Maria Lúcia e Teresa choravam silenciosamente. Ricardo mantinha uma expressão solene. Marcelo, sempre contido, parecia lutar contra a emoção. Carla, a mais cética dos irmãos sulistas, surpreendentemente foi quem mais participou das orações, como se buscasse algum tipo de redenção ou entendimento na fé. Após a missa, enquanto o restante da família conversava com o padre, Ana caminhou sozinha até o altar lateral, onde uma imagem de Nossa Senhora das Graças recebia velas dos fiéis. Acendeu uma, não tanto por devoção, mas por respeito à tradição que sabia fazer parte da vida de seu pai quando estava em Recife. "Ele vinha aqui todos os domingos, quando estava na cidade", disse uma voz atrás dela. Era Maria Lúcia. Não era muito religioso, mas dizia que a igreja o acalmava. "Em Porto Alegre, ele nunca ia à missa", comentou Ana. "Dizia que não tinha tempo." Maria Lúcia sorriu tristemente. "Acho que ele tinha várias versões de si mesmo. Cada uma adaptada ao lugar onde estava. A verdadeira pergunta é: qual delas era realmente ele? Todas, eu suponho. E ao mesmo tempo, nenhuma completamente." Depois da igreja, a família reuniu-se no restaurante Parrachachá, uma casa tradicional de comida nordestina no bairro do Espinheiro. A grande mesa redonda no centro do salão havia sido reservada especialmente para eles.
Durante o almoço, regado a sucos tropicais e água de cocô, as histórias começaram a fluir mais livremente e memórias compartilhadas de um homem que viverá duas vidas paralelas. Lembram daquela vez que ele tentou consertar o chuveiro elétrico e quase se eletrocutou? Perguntou Marcelo, surpreendendo a todos com a iniciativa de começar uma conversa. Ricardo riu. Ele era péssimo com consertos. Aqui também. Uma vez tentou arrumar o ventilador de teto e o negócio caiu, quase acertou a cabeça dele. No entanto, era meticuloso com os documentos, observou Carla. Arquivava tudo, organizava cada papel. Para poder administrar as duas vidas sem se confundir, completou Teresa. Um silêncio momentâneo caiu sobre a mesa, logo quebrado por Lucas, o filho mais novo de Teresa, que queria saber se podia repetir o sorvete de graviola. Ana observava a cena com uma sensação estranha de familiaridade e novidade. Era como se sempre tivessem sido uma família, apenas separada por circunstâncias e geografia, agora finalmente reunida. O inventário foi finalizado ontem, anunciou Marcelo, quando os pratos principais foram retirados. Os advogados chegaram a um acordo que respeita a vontade de todos. E qual é o veredicto final? Perguntou Ricardo. A casa de Recife fica integralmente com Maria Lúcia, como era a vontade dela e de todos nós, explicou Marcelo. Os apartamentos que ele tinha em São Paulo e no Rio serão vendidos, e o valor dividido igualmente entre os 5. A poupança e os investimentos também. E o sítio em Gravatá? Perguntou Teresa, referindo-se a uma pequena propriedade nas montanhas de Pernambuco que Antônio comprará anos atrás. Fica no nome dos 5, respondeu Marcelo. Um lugar onde podemos nos reunir, se quisermos. A notícia foi recebida com aprovação geral. O sítio, com sua casa simples, pomar de frutas e vista para a serra, seria o símbolo da união tardia daquela família antes dividida. Depois do almoço, enquanto caminhavam pela orla de Boa Viagem e as mulheres mais velhas observando o mar de um quiosque sombreado, as crianças correndo na areia, e Ana se aproximou de Ricardo, que tirava fotografias do pôr do sol. Estive pensando, começou ela, sobre aquelas gravações e cartas que encontramos. Ricardo baixou a câmera. O que tem em mente? E se fizéssemos algo com elas? Um livro de memórias, talvez. Não para publicar, mas para nós mesmos. Para as crianças entenderem quem era o avô delas, com todas as suas complexidades. Ricardo considerou a ideia por um momento. Uma espécie de biografia não autorizada? Mais como um quebra-cabeça que estamos montando juntos. Cada um contribuindo com peças da história que conhece. Gosto disso, concordou Ricardo. Poderíamos incluir fotos também. Tenho centenas delas digitalizadas. E eu tenho as de Porto Alegre. 2 vidas em imagens. Carla se juntou a eles, curiosa sobre a conversa. Quando soube da ideia, seu lado professora imediatamente se animou. Poderíamos organizar cronologicamente, ou talvez por temas, sugeriu. E incluir nossas próprias reflexões também. Mais tarde, quando o sol já havia se posto e o grupo voltava para a casa de Maria Lúcia, Ana percebeu como aquela reunião familiar havia sido terapêutica para todos. A raiva inicial pela descoberta das mentiras estava sendo gradualmente substituída por algo mais complexo e não exatamente perdão, mas compreensão. Na varanda da casa, enquanto as crianças assistiam desenhos na sala e os adultos conversavam em pequenos grupos, Ana encontrou Elisa sentada sozinha, observando o céu estrelado. Está tudo bem, mãe? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Estou pensando em como a vida dá voltas, respondeu Elisa. Quem diria que um dia estaríamos todos aqui, reunidos como uma família? Você se arrepende? De ter ficado com ele, mesmo depois de descobrir a verdade? Elisa refletiu por um momento. Não sei se arrependimento é a palavra certa. Fiz uma escolha, com os olhos abertos. Não foi fácil, mas me deu você, seus irmãos, esta vida que tivemos. Não posso me arrepender disso. Acho que estou começando a entender, admitiu Ana. Não justificar, mas entender. É o máximo que podemos esperar, querida.
Entender que as pessoas são complexas, que tomam decisões difíceis e vivem com as consequências. Seu pai não era um monstro, nem um santo. Era apenas um homem que não soube como conciliar dois amores, duas famílias, e acabou dividindo-se ao meio. Na manhã seguinte, antes de Ana, Carla e Elisa pegarem o voo de volta a Porto Alegre, a família reuniu-se para um café da manhã na varanda. Teresa havia preparado tapioca com queijo coalho, cuscuz com manteiga de garrafa, frutas tropicais cortadas. Maria Lúcia servia café forte em xícaras pequenas, do jeito que Antônio gostava. "Quando vocês voltam?", perguntou Mateus, o filho de Teresa, para Ana. "Em breve", prometeu ela, surpreendendo a si mesma com a certeza na voz. "Talvez nas férias de fim de ano. Podemos passar o Natal no sítio", sugeriu Ricardo. "Tem espaço para todos." A ideia foi recebida com entusiasmo. Marcelo, que decidirá ficar mais alguns dias em Recife, já fazia planos para reformas na casa do sítio, sempre prático e organizado. Quando chegou a hora da partida, os abraços foram longos e emocionados. Teresa deu a Ana uma pequena pulseira de prata. "Era da nossa avó", explicou. "Papai deu para mim no meu aniversário de 15 anos. Acho que você deveria tê-la agora." Ana aceitou o presente com lágrimas nos olhos, colocando-o imediatamente no pulso. Um pequeno símbolo da continuidade, do sangue compartilhado, da história que agora pertencia a todos eles. No aeroporto, esperando o embarque, Ana olhou as fotos que haviam tirado nos últimos dias e imagens de uma família recém-formada, ainda desajeitada em sua nova configuração, mas determinada a construir algo significativo a partir dos fragmentos deixados por Antônio. "Sabe o que é mais irônico?", comentou Carla, olhando as mesmas fotos no celular de Ana. "Ele passou a vida toda tentando manter as famílias separadas, e no final, foi sua morte que nos uniu." Ana assentiu, pensativa. "Talvez seja assim mesmo que funcione. As gerações seguintes consertando os erros das anteriores." O voo foi anunciado. Enquanto caminhava para o portão de embarque, Ana enviou uma última mensagem para o grupo de WhatsApp que haviam criado, Família Expandida, como Ricardo nomeara, com típico humor nordestino. "Até breve, família. A próxima reunião é no Sul." As respostas vieram imediatamente e emojis, confirmações, planos já sendo feitos para a próxima visita. Ana sorriu, guardando o celular. A vida que seu pai dividira em duas agora estava sendo reconstruída, não como ele a planejara, mas de uma forma nova, imperfeita e autêntica. No avião, enquanto sobrevoavam o Recife, Ana olhou pela janela as praias, o rio sinuoso cortando a cidade, os edifícios à beira-mar. Parte de sua história estava ali embaixo, uma história que ela acabará de começar a conhecer. A outra parte esperava em Porto Alegre, cidade de céu cinzento e inverno rigoroso, tão diferente daquele Nordeste ensolarado. "Duas cidades, uma família", murmurou para si mesma, fechando os olhos enquanto o avião ganhava altitude, levando-a de volta para casa, agora com um coração mais leve e um entendimento mais profundo do complexo quebra-cabeça que era sua história familiar.